Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Bem, nós vimos anteriormente, havíamos iniciado todo o trabalho de estudo dos sistemas defensivos. Vimos o sistema individual, vimos a posição básica de defesa dos nossos atletas e agora nós vamos começar a entrar já na defesa por zona. Fizemos aula prática, já trabalhamos então na aula prática a defesa individual, mais uma vez com a posição básica de defesa, algumas possibilidades de ação, e na aula prática anterior nós trabalhamos com a defesa 6-0. É claro que na aula prática nós iniciamos com o trabalho de fundamentação. Vejam bem, o trabalho de fundamentação ele serve tanto para aquecer, para fazer com que o atleta, agora ative as memórias motoras para o jogo. Então a gente não começa uma aula prática já direto no ponto, mesmo que o assunto seja trabalhado os sistemas. A gente já começa, ou a gente procura se começar, aí vem a experiência, a vivência da pessoa na prática de qualquer modalidade, trabalhando fundamentação, não é? E a gente usa os fundamentos do handebol para aquecer, para daí irmos para a parte fundamental. Foi isso que nós fizemos, tá certo? Bem, segundo o professor Bayer, os princípios, que é um autor, escritor sobre handebol, estudioso do handebol, princípios operacionais defensivos estão em 3 categorias. Primeira, proteção do alvo. Qual é o alvo do meu adversário? É meu gol, é tentar fazer gol no meu lado da minha baliza. Então tem que se proteger isso, tem que se pensar nisso, tem que se usar todos os recursos legais, ou seja, dentro das regras, para que se possa proteger o meu gol, para que eu não tome um gol e saia em desvantagem ou até o meu time perca o jogo. Impedir a progressão da bola e do adversário em direção ao próprio campo. Então, no ataque, nós vamos estudar as fases do ataque. Então é tentar impedir com que o meu adversário se aproxime o máximo que ele puder, não é? É impedir que ele se aproxime muito da minha área de gol, a fim de repente converter isso num arremesso e quem sabe até num gol. A minha defesa tem que fazer isso. E é claro, se possível, recuperar a bola e iniciar um contra-ataque. Então, se faz necessário então treinar essas possibilidades, essas ações e ter em mente essas 3 condições: proteção do alvo, impedir a progressão da bola em direção ao meu campo e tentar recuperar a posse de bola, a fim de fazer com que o time do meu adversário, acabe sendo tolhido nesta condição, nesse ímpeto de tentar fazer o gol e levar uma vantagem sobre o meu time, tá certo? Por isso que eu fiz questão de falar sobre o trabalho de fundamentação antes do início, porque está ali, com base nesses princípios. Segundo o professor Bayer ainda, muitas atividades devem ser desenvolvidas tendo o jogo como meio de aprendizagem. Ou seja, eu uso os elementos técnicos, os gestos técnicos do próprio jogo para trabalhar, para ativar, para fazer com que o corpo do meu atleta e a mente dele estejam conectados com aquele momento do treinamento ou do jogo. Para isso, por exemplo, usa-se a fundamentação, ou seja, usa a fundamentação do handebol como forma de exercício, ou seja, algo funcional. Então não adianta eu pedir para os meus atletas só fazerem 40 voltas na quadra, isso não vai ajudar no meu preparo. Tem os seus momentos de fazer isso? De repente até tem, mas por que não usar recursos mais específicos, mais funcionais, trabalhando como, por exemplo, a fundamentação, ou seja, trabalhando aquilo que já é diretamente ligado ao jogo. E sendo um aquecimento, a ideia é que ela seja progressiva, do mais simples para o mais complexo, até o corpo estar bem aquecido e corpo e mente preparados para o treinamento dos sistemas ou do jogo propriamente. Ok? Muito bem. Princípios do jogo na defesa. Então, como se caracteriza um jogo defensivo? Meu time está na defesa. Como ele precisa se comportar? Bom, algumas condições. Equilíbrio defensivo. A partir do momento que eu tomo um contra-ataque ou estou recebendo um contra-ataque naquele momento,
É necessário perceber quantos atletas do time que está contra-atacando está subindo para esse ataque, para esse contra-ataque. E eu preciso reunir o mesmo número de atletas meus na defesa, porque nem todos vão subir ao mesmo tempo para atacar, mas eu preciso ter mais ou menos o mesmo número correspondentes dentro do equilíbrio. Claro, nós vamos estudar as fases da defesa, mas é necessário que se estão descendo dois, estão subindo dois para o contra-ataque, que eu tenha que pelo menos dois para defender, para equilibrar, considerando que eu nunca vou ter dois, porque eu vou ter dois jogadores de linha e mais o meu goleiro, tá certo? Para o contra-ataque, parar o contra-ataque adversário, é buscar os recursos. Então, lógico, nós vamos passar a ver a marcação por zona, mas nesse momento a marcação individual se faz necessária num contra-ataque. Estão subindo dois para atacar, enquanto dois atletas meus dão combate a esses dois que estão trocando bola no contra-ataque, os outros deles estão subindo para as posições. Então, enquanto os meus descem para formar a barreira, aí vai depender da tática que eu for usar, mas vão formar lá a barreira, automaticamente dois meus, por exemplo, vão atuar de forma individual a fim de fazer com que haja esse equilíbrio e tentar dessa forma parar esse contra-ataque, porque às vezes a necessidade é parar o contra-ataque e não só impedi-los de arremessar, porque às vezes o fato de eu impedir que eles subam sozinhos, ficando um contra um ou só com o goleiro, já inibe a ação deles. Eles vão ter que recuar no ataque e reformular, reestruturar o ataque deles. Marcação mais conveniente do jogador em todas as situações de jogo. Conveniente significa dizer, como nessa situação do contra-ataque, eu acabo tendo que lançar um jogador meu para marcar individual, certo? Ou dentro da zona, na marcação por zona, cada um ter a sua área de responsabilidade e entender como ela funciona e até onde ele pode ir. Ou seja, tem que ser algo marcado e treinado para que todos possam falar a mesma língua naquele momento em que o time de vocês estão sendo atacados. Marcação ativa ou cerrada. Muitas vezes marcar em cima o adversário. Aí vai depender, claro, das condições. É lógico que marcação individual você acaba marcando mais em cima, você acaba ficando à sombra do adversário. Perdão, estou me engasgando de falar que está secando a boca. Então, você marca mais de perto o adversário. Mas, lógico que nós já conversamos sobre a marcação individual, é muito desgastante. Ou seja, não dá para fazer isso o jogo inteiro, mas em determinados momentos dá sim. E como nós vimos na aula prática de 6-0, de marcação 6-0, você pode fazer uma marcação ativa, ou seja, o teu atleta se lança a 1 metro da linha da área de gol, buscando empurrar o adversário mais para trás e fazendo com que ele não se aproxime muito do teu gol. Marcação de longe ou de observação, principalmente na marcação 6-0, né? A gente já vai falar dela mais especificamente, mas a marcação por zona ali, por vezes se faz interessante. Você faz obrigatório observar o adversário, observar não só a bola, o trajeto da bola, mas determinado o adversário, o deslocamento dele, o que ele está oferecendo para o seu companheiro como forma de ataque, e a gente tem que tentar prevenir esse tipo de situação. Marcação por interceptação. Dependendo do tipo de marcação por zona, não se lança a interceptação, como a 6-0, por exemplo. É possível? É possível. Se faz interessante, lógico, se você conseguir interceptar uma bola, roubar uma bola e partir para um contra-ataque, poxa, as chances do teu time sair na frente, né, enfim, de fazer um gol são bem maiores. Então, busca a interceptação, mas sem expor o time a uma fragilidade na marcação e se expondo a um gol. Ataque permanente ao adversário. A ideia isso é uma característica do próprio handebol. O handebol é um jogo típico em que perdão da expressão, mas é um toma lá da cá constante. Você sobe para atacar, desce para defender, sobe para atacar, desce para defender. O que isso causa um desgaste realmente físico muito grande nos atletas, mas isso é a constante do handebol. Então, quanto mais você puder, usando esses recursos, ficar com
maior tempo com a posse de bola, buscando sempre interceptações, contra-ataques, ou seja, se manter no ataque, menos chance de você tomar um gol. Parece lógico, mas às vezes tem time que não lembra disso, tá certo? Dividir constantemente os atacantes. A ideia é que, independente, né, é lógico que se for individual isso acaba acontecendo mesmo, mas uma marcação por zona é interessante que divida-se constantemente o adversário, ou seja, isso pode ser uma marcação cerrada, através de uma marcação cerrada, pode ser através de uma marcação e observação, mas procurar fazer com que aquele adversário de alguma forma se isole ou não esteja na posição adequada para que ele possa receber uma bola ou passar uma bola. Lógico que uma marcação mais cerrada acaba sendo ideal, mas se ele está lá na linha de 9 metros, na linha tracejada, eu não vou sair da minha área de gol. Você, como técnico, não vai dizer para o teu atleta sair daí para ir buscar ele lá. Ou você usa um outro tipo de marcação, mas se for, por exemplo, uma 6-0, você não deve fazer isso. E ajuda recíproca. Como eu já disse, o handebol é o jogo mais colaborativo que existe. Não que os outros não sejam, mas é muito constante um atleta cobrir o outro quando esse se lança a tentar uma interceptação, ou quando se faz o famoso 2 para lá, 2 para cá. Quando eu faço 2 para lá cobrindo essa área de 1, 2 metros, o meu companheiro vem comigo ficando a 1 metro de mim, para a gente tentar manter ali uma barreira na qual tenha a mínima possibilidade de passagem do meu adversário, ok? Isso aqui é basicamente o que a gente já falou aí anteriormente, né? É só uma forma de reforçar o que foi falado agora há pouco, ok? Bom, gente, isso aqui talvez seja a coisa mais óbvia que possa aparecer, mas é como eu digo, às vezes o óbvio não é observado, e esse às vezes é o ponto-chave, como por exemplo o trabalho de fundamentação. Às vezes não é o atleta, o time que está ruim, o que está faltando é um trabalho de fundamentação. Da mesma forma que precisa se entender que quando uma equipe está na defesa, é que ela não tem a posse de bola. Ou seja, ela tem que tomar atitudes para que ela não faça igual ao jogo de criança, que todo mundo corre tentar pegar a bola. Não, se você está sofrendo um contra-ataque, você está na defesa, significa que você não está com a posse de bola. Quais são as atitudes? Cada um correr para a sua posição de defesa, de marcação, de responsabilidade frente à linha da área de gol, cada atleta fazer o seu papel. Mas eu não preciso ter a bola para isso acontecer, tá? Então, por mais óbvio que possa parecer isso aqui, é preciso sempre estar lembrando que não é só não ter a posse de bola, é quais atitudes eu preciso tomar com o meu time quando eu não tenho essa posse de bola. Agora, nós temos alguns tipos de defesa, tá? A defesa ofensiva e a defesa defensiva. Poxa, é possível? Sim. Quando o objetivo é tão somente a defesa da baliza, constitui-se em uma defesa defensiva. Talvez o exemplo mais comum é a 6-0. Vamos situar. A defesa 6-0 é uma defesa que tem uma única linha de defesa, onde os 6 jogadores de linha estão à frente, cada um na sua posição de marcação, cobrindo a linha de área de gol. Essa é uma defesa defensiva, por isso que eu disse, é o tipo de defesa em que não pede-se para o atleta se lançar em interceptações. Ele deve manter ali, porque a ideia não é necessariamente roubar a bola, mas impedir que o adversário arremesse, ou na impossibilidade, ou entrando em jogo passivo, ou quando ele arremessa, ele erra esse arremesso porque ele foi obrigado a desviar a bola, ou a desviar a movimentação para tentar um arremesso de um ângulo melhor, e a tua defesa foi eficiente impedindo ele de fazer isso, tá certo? E é claro, a gente tem uma defesa ofensiva quando existe a possibilidade, né, de recuperar essa bola e sair mais rápido num ataque ou num contra-ataque, ok? E a defesa ofensiva, por exemplo, vamos ver à frente, basicamente é a 5-1. Então na defesa 5-1 nós temos 2 linhas de defesa, sendo uma composta por 5 atletas à frente da linha de área de gol e um atleta chamado marcador avançado, que justamente ele vai fazer o papel ali quase que de uma defesa individual. Ele vai ser a primeira linha de defesa. É a ele que ele vai procurar interromper os passes e quem sabe até interceptar. Nesse momento, nesse tipo de defesa 5-1, interceptar realmente é uma condição muito importante e desejável para esse sistema de defesa.
Princípios defensivos. Princípios defensivos. Equilíbrio. Quais são os princípios envolvidos num time quando ele está na defesa? Equilíbrio defensivo, já vimos anteriormente. Parar o contra-ataque e formas de marcação. Nós já vimos, mas é sempre importante reforçar, para que se entenda realmente o conceito de um time trabalhando na defesa. Lembre-se, a técnica é uma condição individual do atleta, né? Faz visão às características físicas e habilidades técnicas do teu jogador. Agora, isso que é particular dele, ele vai usar no time, ou seja, na tua tática, na tática que você escolheu para o time. Ou seja, não adianta você ter um atleta muito bom, até mesmo um marcador muito bom, se ele não joga com o time. Se ele quer fazer tudo sozinho, ele quer interceptar sozinho, ele quer correr atrás dos caras, ele quer marcar individual. Não, precisa ele ter essa responsabilidade de atuar como um time. Equilíbrio defensivo, nós já falamos, quando a equipe mesmo no ataque coloca estrategicamente um ou mais jogadores que não estejam participando da ação ofensiva para o primeiro combate, no caso de se perder a posse de bola. Então, se a gente pensar num ataque 2-4, então nós vamos ter dois que geralmente são os armadores. Digamos, o teu time está num ataque 2-4, eles são armadores. Esses armadores vão jogar mais ou menos próximo à linha de 9 metros, linha tracejada, ou até mesmo quase que o meio da quadra. Se der um contra-ataque, eles são os dois a correrem primeiro, para tentar criar um equilíbrio. Eu não sei quantos adversários vão vir, quantos meus outros jogadores vão tentar impedir a progressão. Esses dois não tem que ir lá tentar roubar a bola, eles têm que voltar correndo para a linha de área de gol, tentando formar uma linha temporária de defesa. Parar o contra-ataque, como eu disse, é a ideia. Surgiu o contra-ataque, esses meus dois que eram os armadores e acabam virando os marcadores centrais, os outros vão tentar impedir o contra-ataque, tentando interceptar a bola, tentando usar os recursos possíveis para que impeça uma progressão rápida e os outros membros da minha equipe de defesa voltem para a defesa, ou até mesmo interceptar a bola e reiniciar um ataque. Tudo é possível. Formas de marcação. Já vimos, marcar de longe, observando, marcação ativa ou cerrada ou apertada, como queiro, e marcação de interceptação, ou seja, está sempre pronto para roubar a bola, mas para isso eu preciso observar a movimentação do adversário e trajetória da bola. Cuidados especiais dos jogadores, dividir os jogadores, os atacantes, e ajuda recíproca, já falamos sobre isso. Fases da defesa, tá? Perdão, gente, desculpa, mas estou falando demais, acabo engasgando e não consigo tomar água na mesma tempo. Vamos lá. Fases da defesa. Retorno à defesa. Então, muito importante, gente, vocês terem em mente essa sequência de ações que se faz necessária para que um time possa se recompor a fim de proteger o seu gol. Retorno à defesa, defesa temporária, organização da defesa e defesa organizada. Retorno à defesa. Impedir o contra-ataque do adversário, independente de sua posição de ataque, ele deve voltar pelo caminho mais curto e mais rápido possível. Então, como eu disse, se o time de vocês no caso, tiver um ataque 2-4, esses dois que são os armadores que estão mais próximos ali da linha do meio da quadra, eles devem ser os primeiros a voltar para a defesa, tentando buscar aquilo que a gente viu lá, um certo equilíbrio defensivo. Defesa temporária. Enquanto esses meus dois estão voltando, os outros vão tentar, pelo menos mais um ou dois, vão tentar impedir a movimentação, a subida rápida do adversário, buscando, no mínimo, atrapalhar, não necessariamente roubar a bola, mas no mínimo atrapalhar esse ataque ou esse contra-ataque. Por que atrapalhar? Para dar tempo dos meus outros elementos de defesa do meu time voltarem junto com aqueles dois que já voltaram, tentando compor ali a minha estratégia de defesa. Organização da defesa. Ela pode ser feita de um modo geral, tá, gente? Organização da defesa. Então, retorno à defesa, defesa temporária, organização da defesa. Ali tem 1 e 2 como uma forma de reforçar momentos que se compõem essa organização.
Os defensores esperarão para retornar ao setor de maior rendimento, jogando temporariamente fora de sua posição. Nesse caso, a oportunidade de voltar à posição de maior rendimento é quando da cobrança de um tiro livre. Vamos lá. Aí o meu jogador da extrema, o ala, que fica lá no cantinho, está tentando voltar. Só que ele viu que ele acabou fazendo uma diagonal para tentar o ataque, para tentar impedir o contra-ataque, a subida do time atacante. Ele fez uma diagonal e começou a jogar pelo meio. Então ele veio descendo para sua área de defesa pelo meio da quadra. Não é a posição de rendimento e marcação dele. Ele marca lá nas extremidades da minha quadra, do meu campo de defesa. Então, no momento mais oportuno que ele tiver, que ele puder ser coberto por um outro colega, que um outro colega puder ajudá-lo, ele vai voltar para sua posição original de defesa, buscando assim organizar o sistema defensivo proposto na tática na tua tática como técnico. Tá? E claro, como último elemento, a defesa organizada, ou seja, cada um jogando dentro da sua posição defensiva, obedecendo ao sistema tático escolhido por vocês como técnico.